Pro, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá bem, tá bem. Pro, separei algumas perguntinhas referentes seu primeiro emprego, suas experiências, tanto boa como ruim, o que te ajudou a crescer, tá bom? E aí você pode ficar à vontade para comentar sobre qualquer coisa que você sentir à vontade. Tá joia. A primeira pergunta é sobre a sua relação com os colegas de trabalho e a sua liderança. Como era? Então, tive algumas primeiras vezes, né? Toda vez que a gente inicia algo novo, é uma primeira vez. Então, dentro do ramo corporativo, a primeira vez que eu trabalhei foi como auxiliar escrita fiscal no escritório de contabilidade, né? Foi uma experiência local, era um escritório pequeno e eu não tinha muito conhecimento sobre como lidar com pessoas, porque você vai falar, você nunca lidou com pessoas? Sempre lidei com pessoas, mas dentro do ambiente de organização é diferente. Como você pode estabelecer limites, como você vai construindo a sua identidade como profissional, você está ali no momento de aprender muito mais do que ensinar, pelo menos no começo, né? Foi muito assim, eu não tinha nenhuma noção de contabilidade, eu estava trabalhando no escritório de contabilidade. Depois, mais pra frente, eu usei um pouco disso, mas naquele momento era algo um pouco assustador, inclusive. E aí eu sempre procurei entender o que aquelas pessoas poderiam contribuir para mim, né? Eu confesso que quando você está numa primeira experiência, pelo menos na minha visão, na minha vida, foi algo assim um pouco difícil de entender o quanto de fato aquelas pessoas estavam contribuindo, o quanto era a percepção dessas pessoas sobre o meu trabalho, o quanto isso interferia na minha entrega, né? Você tem que se descolar dos seus modelos familiares, você tem que... são colegas de trabalho, né? Então entender que essa relação de amizade, ela tem um outro sentido dentro daquele local, pensar em como eu queria ser vista, enfim, foram alguns dos fatores assim que predominaram. Quando eu migrei para a área da docência, embora a gente já tivesse passado por isso uma vez, foi diferente, porque qual que é a relação que a gente tem com a escola? Como estudante. Então, quando você volta para cá como professor, olhar para outros professores e pensar, nossa, como que eu vou fazer a mesma coisa que essa pessoa faz? Mesmo já tendo trabalhado com treinamento, com capacitação, foi uma coisa que me deu um super frio na barriga, né? Entrar na sala dos professores, olhar na cara dos professores, falar um bom dia, entender que eram pessoas que estavam ali tanto quanto eu estava naquele trabalho. É um recomeço. Onde eu quero chegar? A gente sempre vai recomeçar, sempre vão ter primeiras vezes, primeiros momentos, né? E em todos eles você vai precisar entender como é o ambiente para você conseguir interagir de uma forma que seja mais adequada. E em algum momento, nesses períodos, você teve alguns momentos marcantes que você leva até hoje na sua vida? Positivo ou negativo? Positivo. Porque a gente tem os dois, né? Sim. No meu primeiro trabalho, eu lembro muito que era um lugar que as pessoas tinham um acolhimento um pouco maior, assim, uma paciência maior em ensinar. Porque quem é profissional experiente na área nem sempre está disposto a ficar repetindo a mesma coisa. Eu sou uma pessoa sinestésica, então eu preciso fazer. Não adianta você falar pra mim, eu vou fazer cara de que tá, tudo bem, e na hora que eu for colocar aquilo em prática, eu não sei fazer. Então, na minha visão, terem entendido que eu precisaria praticar aquilo, né, possibilitado com ferramentas que isso acontecesse, foi muito legal. São nomes assim de pessoas que quando eu encontro atualmente, né, e ocasionalmente eu encontro, eu faço questão de agradecer e dizer o quanto foram importantes. Nesse paralelo do trabalho docente também, tem pessoas assim que, porque essa vida de aluno corrida, assim, né, ela se estende aos professores, assim, é uma maluquice. Quando você chega na ETEC não é difícil se adaptar. Sim, o professor que chega na ETEC também, enfim, você pode... outro mundo, né, você entra aqui, você faz uma coisa lá fora, você entra aqui, já é uma outra realidade, é totalmente diferente. Sim,
Então, assim, tem alguns professores que foram meus professores e ainda são, né? Não porque de fato tenho estado, eu tenha sido aluna ali, mas que foram me ensinando, me dizendo, me mostrando como fazer. Sim. São os mentores que a gente fala em RH, né? Você adota ali, você vai seguindo e isso te ajuda muito a seguir, fazer a coisa certa. Sim. E pronto, e os momentos ruins, como pode dizer, teve algum momento assim que foi marcante, mas pro lado ruim, que você levou mais como aprendizado? Sim, sim. Às vezes, assim, toda organização tem a sua cultura, missão, valores, né? Que é o que a gente fala aqui. E dentro desse processo, às vezes, coisas que são valores pessoais se fundem com os valores da organização. Sim. Só que num grupo de pessoas, nem todo mundo tem os mesmos valores que você. E às vezes você tem que tomar algumas decisões que estão na sua visão, de acordo com os seus valores e de acordo com os valores da organização, mas às vezes o seu par, a sua par não está em consonância com você. Então, assim, eu tive experiências porque lembra que eu falei de ter aquele olhar, assim, que os colegas sentem muito, né? E aí eu, precisei, de repente, me colocar num lugar que eu não queria estar, eu não queria ter passado por aquilo, mas eu aprendi, né, tanto dos ideais da Simone, quanto a respeitar também do outro, né, às vezes a gente não vai conseguir chegar no mesmo lugar, né, na mesma forma de pensar, mas no trabalho você precisa conviver, precisa buscar entender o que faz você querer algo, se expressar, né, pro outro a respeito, enfim, eu acho que tem alguns exemplos assim. E com antes de você virar professora, o que fez você ter esse pensamento de querer estar numa sala de aula e de ensinar? Uhum. Eu sempre gostei dessa questão de capacitar pessoas. Então, quando eu trabalhava em RH, como gestora de recrutamento e seleção, eu amava aquela questão de você ensinar alguém a trabalhar. Sim. Eu amava, ensinar parece muito prepotente, mas eu quero dizer assim, mostrar qual o sistema que você vai utilizar. Às vezes, né, nos trabalhos, assim, como gestão, você tem alguém que nunca trabalhou. A gente tinha uma questão muito de primeiro emprego para as assessoras que trabalhavam com a gente, então, noções básicas, assim, de o que você tem que falar no contato telefônico, que tipo de coisas você pode escrever numa mensagem para um candidato, que coisas não. Então, era uma capacitação, assim mesmo. Então, eu gostava muito, muito, muito de fazer isso, só que eu não me via na sala de aula. Sim. Quando eu tive uma situação que me trouxe a transição de carreira, então foi por uma pessoa que estudou comigo na faculdade e falou assim, a sua forma é a forma da sala de aula, você sabe lecionar. Aí eu falei, de jeito nenhum, aí ela insistiu e eu comecei num curso, que era um curso livre, desses cursos que, né, todos nós fazemos, e aí eu fui vendo que realmente aquela troca da sala de aula era diferente das capacitações, e aí eu vim para o ensino profissional no Paula Souza e não vou sair, adoro o que eu faço. E se pudesse voltar em algum desses momentos que você viveu, aquela experiência que te ensinou, te machucou, você mudaria alguma coisa? Mudaria. Eu mudaria. Eu acho que eu voltaria naquela Simone que começou lá, né, adolescente, porque no meu tempo a gente podia trabalhar com carteira assinada a partir dos 14 anos, né? Isso revela um pouco da minha idade, eu não devia ter falado, mas você corte. Eu diria para essa Simone que o mercado de trabalho realmente não é muito amistoso, mas que a gente precisa ter paciência com a gente mesmo. Nós vamos aprendendo quem nós somos, a nossa identificação com o trabalho, ela transforma quem a gente é. Diria para essa Simone também que ela vai encontrar pessoas maravilhosas no trabalho, que vão dar sentido para quem ela é e vão transformar quem ela é. Então que ela tenha paciência, que os modelos bons e ruins, eles vão contribuir para você ser uma pessoa melhor. E você vai ajudar muitas pessoas, né? Mesmo quando você pensa que você não vai ajudar, você vai ajudar. Então, que você tenha paciência, porque não dá para agradar todo mundo, mas tem um propósito no seu trabalho. Muito bom.
quase me fez chorar. Tá vendo? Dá certo. E pra pessoas assim como eu que querem saindo da escola, do ensino médio, para estar indo pra faculdade, procurando emprego, o que você deixaria assim pra gente, algo marcante da sua vida e para passar pra gente? Que não existe um primeiro emprego, que existem vários primeiros empregos. Que toda vez que você entra num lugar é um primeiro emprego, porque você não trabalhou anteriormente lá. E mesmo que você volte para um lugar que você já trabalhou, é a primeira vez daquele jeito que você está nesse lugar. Se a gente pensar com essa perspectiva, a gente tira um pouco do peso que é colocado histórico de que você tem que arrumar, que você tem que ter a postura, porque em todo momento, quando eu entro aqui na ETEC, eu tenho que cuidar da minha postura, eu tenho que pensar no que eu falo, e se eu não pensar, eu vou ter consequências sobre isso também. Então, entender que a vida é um processo. A Simone que trabalhou aqui há 2 anos atrás não é a mesma que trabalha hoje. O corpo mas a ideia, enfim, a forma de levar esse trabalho é diferente. E isso se estende para você que está vendo o vídeo, para vocês que estão conduzindo o trabalho. Nós somos convidados a ser pessoas diferentes a cada momento. Nós podemos ser exatamente as mesmas, mas é uma escolha nossa e em cada uma delas a gente vai ter ônus e bônus. Então calma que vai dar certo, tá? Se você vai entrar no trabalho ano que vem, esse ano, daqui 5 anos, se você vai ter que recomeçar, enfim, o fato é que a gente vai ter que trabalhar. Então, uma hora vai ter que fazer. Uma hora chega. Tenha paciência com você também, tá? Tá bom, então muito obrigada de verdade, viu? Você ajudou muitas pessoas assim como eu, que Deus te abençoe sempre. Amém a todos nós, né? Um beijo, gente. Boa sorte.